Boa noite. Estamos no Papo de Quinta do Trem das Lives. Hoje, como em toda quinta-feira, a gente vai bater um papo, o Fernando Brengel e eu. Nós vamos falar sobre os acontecimentos de hoje em dia. E vamos falar sobre as nossas próximas atividades. Boa noite, Diana Veneziano, como vai? Flávio. Boa noite, Eulália. Estou aguardando o Fernando Brengel para a gente conversar e começar esse papo de quinta. Trem das Lives, aos domingos, às 18 horas, a gente faz uma live com convidados. Esse domingo, especialmente, não teremos, porque eu estarei na Bienal do Livro. Bienal Virtual do Livro, desculpa. E aí a gente vai ter um papo, nós vamos falar sobre isso aqui agora. Boa noite, Júlio. Fernando Brengel está chegando. E eu vou aguardar o Fernando aqui para a gente começar a nossa live. Boa noite a todos e obrigado por estarem aqui conosco. Fernando, tudo bem? E aí, Valdinho, pronto para a Bienal, meu velho? Cara, tô, né? Tô pronto. Nós já fizemos uma sessão de treinamento, tudo bonitinho, bem organizado. Eles mandaram um roteiro, eu já estou aí terminando o terceiro livro dos 3 livros que a gente vai abordar, são 3 livros, e do papo que a gente vai ter com o JB e com o Nelson Mota, JB Medeiros, né? Mas é uma coisa legal. E você, como é que você está? Eu estou feliz por esse convite que você recebeu, mandar um beijo para os nossos amigos lá da Câmara Brasileira do Livro. Eu acho que poder mediar uma conversa entre 2 caras formidáveis. O JB, ele fez o livro do Raul, né? E o do Belchior. Acho que 2 figuras assim fundamentais. Estava até lembrando, Valdir, que a alucinação do Belchior, quando foi lançado o disco, eu devo ter furado o disco, porque eu sei as músicas de trás para frente. O Belchior, ele deu uma pancada. Esse mesmo. Um cearense arretado. Depois ele deu música para Elis Regina. Eles não gravavam ninguém, era terrível. Eu dei uma conversa, eu não sei se está no livro, que ele foi apresentar as músicas para Elis e ela ficava fazendo assim: eu não quero, não quero, não quero. Milton Nascimento, anos depois, uns 3, 4 anos depois, porque aquele negócio do Clube da Esquina e tal, ele já é tímido, né? E ela, aí ela chegou em Canção do Sal. E aí ele ficou contente. E escrever do Raul, porra, escrever uma parte das nossas vidas, que o Raul foi um cara fantástico. E o Nelsinho com Noites Tropicais, com o livro do Tim Maia, que eles foram amicíssimos. E com detalhe, esse de Cupra, o menino de Cupra Lua, como é que é o nome? De Cupra Lua. Hã? De Cupra Lua. Dramas e mistérios de um rapaz de sorte. Ele não tem. A sorte vem para quem trabalha, né? E o Nelsinho, dos caras que mais trabalhou, trabalha até hoje. Me lembro dele nos anos 70, no Jornal Hoje, comentando sobre música. Depois, a participação dele no primeiro Rock in Rio, que ele estava narrando o Rock in Rio. E aí ele foi fumar um baseado. Ele foi fumar um baseado. E aí a Polícia Federal prendeu e ele não volta para apresentar o Rock in Rio, ele sai. Ele foi preso, foi uma meleca que fizeram com ele.
E depois no Manhattan Connection, e depois marido da Constanza Pascolato, é o cara que mais fala, né, de música. Eu acompanho o canal dele, eu sou fã pra caramba. Eu acompanho o Nelson há mais de 40 anos. 40 Né? anos. Do tempo que o jornal hoje chamava Telerevista, e é apresentado pela Márcia Mendes. Né? Lindíssima, foi embora tão cedo. Coisa horrível. E aí ele narra todos esses fatos. Eu acho um livro, as reflexões que ele faz sobre sorte, o que é sorte, é muito legal, né? Porque aí os dois itens que mais me chamaram a atenção nessa questão da sorte, né? O primeiro é o que você vai fazer com a sorte que você tem, né? Aí você citou a questão do trabalho, ninguém, né? Não dá para ficar sentado esperando. E a outra é como encara a vida, né? E aí, assim, também tem uma coisa muito legal, porque o Nelson é daquele cara que vende 100 mil livros, né? De cada vez. Então, assim, ele é campeão de vendas com o Tim Maia, né? Com Noites Tropicais, e ele procura não se repetir. Então, assim, muitas coisas. Para quem já leu Noites Tropicais, no De Cu para a Lua, ele não vai ter não vai ser muito repetitivo, não é repetitivo, desculpa. Então, assim, é um livro legal para ler e para a gente saber detalhes. Para quem interessa por música e quer saber, né, o que faz um produtor musical, ele dá receita ali, tipo um curso. Quer ser produtor musical? Leia o De Cu para a Lua, do Nelson Motta. Do Raul Seixas, que eu estou aqui assim, apaixonado, estou lendo, está cheio de anotações, cheio de coisinhas aqui. Né? Não diga que a canção está perdida. Né? É muito doido, porque esse livro eu realmente estudei. O que eu conheci ao longo da vida do Raul Seixas foi do Raul roqueiro. Eu não sabia do lance do Raul produtor musical. E aí tem uma coisa muito, muito doida do começo de carreira, dele lançar Diana, dele lançar o trabalho que ele faz com o Odair José. Eu estou encantado. Ontem eu estava ouvindo, ontem, né? Hoje de madrugada, aqui, eu estava ouvindo Odair José e a Diana nas gravações produzidas, algumas composições. Por exemplo, quando eu era jovem, lá, adolescente, a Diana gravou um negócio, essa tal dessa Diana, não sei se você lembra dela, né? Lembro. Queima Esperança. Isso tocava absurdamente. Meu tio Zé, lá em Uberaba, ele ouvia isso assim o tempo todo, né? Havia esse disco lá em casa, tocava, né? E eu nunca percebi, nunca parei para ver que esse disco, essa música do Raul Seixas. Então, assim, o livro é extraordinário. Olha, Marise de Quirico, compra para o Nelson, o Dico para a Lua, Marise. Todos eles são muito bons. Solária está aí. Gustavo Ítalo, beijo. Boa noite para todos. E tem uma outra coisa que eu queria comentar desse livro do Belchior, né? Esse livro aqui do Belchior. Ao longo de todo também esse trabalho que a gente conhece do Belchior, o JB faz umas análises, e talvez a melhor análise da letra de como nossos pais esteja aqui neste livro, né? Então, assim, leia, por favor, porque uma das coisas que sempre me irritou na universidade, se alguns dos nossos alunos que forem ver esse livro passaram por isso, eu lamento. Mas eu sempre dizia em sala de aula que eu gostaria de martelar a cabeça de quem coloca como nossos pais na festa de formatura. Que essa música, pelo amor dos meus filhinhos, não é o elogio. É antagônica. É totalmente antagônica. E aí chega aqueles negócios, eu me lembro de uma cantora aí, né, uma dessas cantoras populares aí, cantando no programa da Hebe, ela homenageia os pais cantando essa
música maravilhosa. Puta que pariu. Então, por favor, leia este livro, Análise do JB, né? É uma análise extraordinária da música de Como Nossos Pais, né? Para você entender direitinho o que o Belchior, né, fez, não só em Como Nossos Pais, em Velha Roupa Colorida. Os livros são ótimos, eu estou me divertindo muito. Olha a Silvana aí. Boa noite, Silvana. Você sabe que uma das músicas que eu mais gosto do Raul chama Sapato 36, que ela tem uma correlação, queira ou não, com Como Nossos Pais. Se você for pegar a temática, eu calço 37, meu pai dá 36, dói mais ainda. Ele fala da questão do conflito de geração com os pais, como o Belchior fala do conflito de geração. Não é falta de amor, é querer ser amado, querer ser... Cazuza vem falar disso 20 e poucos anos depois, entendeu? Porque esse conflito de gerações, na nossa época, pelo menos, eu acho que hoje talvez mais camuflado, não sei, ele era presente, né? Nós tivemos uma questão de uma separação libertária muito contundente, né? E hoje eu acho que as pessoas estão reavaliando essas questões de família, de como se portar, ou talvez não falem. A gente era mais explícito nesse embate familiar, né? Então, eles acabam produzindo grandes músicas baseados nessa temática do filho. E a Rita Lee fez Ovelha Negra. Não tem... Você imagina a seguinte cena, né? Alguém chega na casa do amigo, né? Primeiro, vamos por partes, né? Primeiro, um cara vende um violão por 5, o dinheiro da época, 5 cruzeiros. Aí, na semana seguinte, ele fala assim, eu vim buscar meu violão de volta porque a minha mãe descobriu que eu vendi e ela quer que eu pegue o violão de volta. Aí o amigo, o comprador do violão, devolve o violão por 7. Puta merda. Você imagina o Raul Seixas indo buscar um violão que ele vendeu e que a mãe não quer que ele venda? Jamais. Essa história eu não conhecia. Eu acho assim, essas histórias que a gente descobre lendo as biografias, né, que nos aproximam. Eu, por exemplo, assim, acho que dos 3, o Belchior foi seminarista, né? Eu fui seminarista também, né? Então ele contando todas as histórias dele com os capuchinhos, a gente acaba lembrando de um monte de coisas, né? O Nelson Motta também passa por uma série de situações escolares com professores, né? Em que eu fiquei me lembrando, e aliás toda a vida dele, né? Só que ele como protagonista e eu como plateia, né? Porque eu me lembro, a primeira lembrança que eu tenho do Nelson Motta é de ele ao lado da Elis Regina, num festival da Record, ela cantando O Cantador, né, que é dele, Dori Caymmi. Ela venceu uma das músicas lindíssimas, eu acho mais bonita que Saveiros, né, que ele ganhou depois do festival, né? Mas O Cantador e também é Elis cantando, né? Aquela coisa que Elis Regina fazia, né, extraordinariamente bem. Então é muito legal ver essas biografias e conhecer um pouco mais, perceber que esse pessoal é tão legal quanto a gente. Boa noite, Jorge e Luciano. O Brengel, o Jorge Luciano é o marido da Eulália. Tudo bom, Jorge? Boa noite. Nossa amiga Eulália, que é irmã da Keila, que foi nossa convidada aqui do Trem das Lives. Bem-vindo, Jorge. Eu quero contar uma história de violão e guitarra para você. Minha avó me deu o primeiro violão. Eu não tinha violão e estava aprendendo. Sérgio Vaia, que está aqui, a irmã dele, Selma, me deu um violão, que era dela. Ela falou, Brega, eu não vou usar, me deu o violão. Um tempo depois,
que a irmã do Sérgio me deu esse violão. A minha avó fez uma prestação no MAP para comprar um estudante 18 da Di Giorgio, que é, hoje, entendendo um pouco mais o que é um instrumento, aquilo era uma joia. Tanto é que ela ficou pagando um ano aqui. Só que eu queria uma guitarra. E aí eu vendi o estudante 18, que vovó ainda estava pagando prestação. Vendi um skate, que eu tinha caído, me arrebentado todo, e fui atrás de uma guitarra. E fui parar na casa de um cara chamado Tony Ozaná, que tocava com quem? Raul Seixas. Ele tinha uma Ibanez acústica, feita, ainda era dos argentinos a Ibanez, agora era uma marca que pertence aos chineses. Só que o Tony estava de sacanagem, porque eu virei a guitarra e ela estava com um rachado atrás. Aí eu falei, porra, os captadores são Gibson, tal, eu não vou levar essa porra. Isso é um absurdo, estava muito barato. E aí acabei caindo na casa de um cara que me vendeu a minha primeira guitarra, que foi uma Giannini Diamond, que eu, sem saber o que ia dar na minha vida, trouxe aqui para a Avenida Pompeia, do meu lado, onde eu moro, e entreguei na mão de seu Vitório, que rebobinou os captadores anos depois, seu Vitório já falecido. Ele simplesmente foi o cara que fazia, que dava um gás nas guitarras de toda a trupe do rock and roll paulistano, porque o rock and roll nasceu aqui na Pompeia. Então ele tratou com guitarra de todo mundo, Luiz Carlini, tratou com guitarra de todo mundo. Olha como é que a vida é. Aí eu vendi a Giannini, que eu precisava de dinheiro para ajudar meu pai, e só há 9 anos atrás eu fui conquistar uma guitarra que é uma Fender maravilhosa, pena que eu não saiba tocar mais. Essa é a história de Tony Ozaná, Raul Seixas, Fernando Brendo e seu Vitório. Me diz uma coisa, esse o Tony Ozaná não é do Raízes da América? Tony Ozaná tocou muito tempo, ele foi um dos fundadores do Raízes de América, você tem razão. E ele ainda, agora ele mudou, acho que está na Espanha, ele ainda toca, eu o sigo, ele é um baita guitarrista, tocou com todo mundo que prestava, tem música dele, enfim, é um cara, hoje ele está já está mais de 70 anos e tal, mas ele faz parte, todo mundo que tocou nos anos 60, 70, um pouco dos anos 80, tocou com o Tony Ozaná. Eu vi o Tony com o Raul em Águas Claras, e depois vi num outro show que o Raul foi. Mas teve um terceiro show que eu fui que o Raul não apareceu. Que foi o show da Hebraica, que eu não sei se eles falam aí no livro. Deu um pau do cara. Eu apanhei tanto da polícia aquele dia, porque botaram fogo nas cadeiras, eu tinha cabelo comprido. Aí o Silvão, que tinha cabelo curto, foi comigo, ele foi atrás de mim. Então a polícia batia em mim porque eu tinha cabelo comprido e não batia no Silvão. É uma puta sacanagem só porque eu tinha cabelo comprido. Eu passei mais ou menos por isso. Só para uma curiosidade aqui, você conhece a Mariana lá, que cantava com o Tony, do Raízes? Elas eram aí da Pompeia também? Mariana Venha. Só no palco. Só no palco. Só no palco. Porque eu fui assistir o Raiz nos anos 80, depois no comecinho dos anos 90. Eles fizeram um show aqui no São Paulo, aqui no... Como é que é? O Centro Cultural. Que um dos caras que cantava era o Simbas, que foi do Casa das Máquinas, no Tutti Frutti e tal. E ele ficou um tempo com o Raiz. E foi o retorno triunfal do Simbas, que canta pra caramba. Teve 3 grandes cantores do rock and roll brasileiro. E o Simbas é um deles. O Simbas, o Cornélio Lúcifer, e eu já vou lembrar do outro que faleceu uns anos atrás, até me interrompeu. Então, isso, né? O que você tá conseguindo ver? A Bienal virtual? Eu vi um pouco, Valdinho, e muito pouco em função dos meus horários. Essa é uma época complicada do ano, eu vendo vinhos e tal, tem que sair muito. Vendo bebidas em geral, tem que sair muito. Mas gostei do nível da transmissão. Eu acho que... Bom, eu acho que a gente tem que dizer isso para os nossos amigos.
fazer essa Bienal é uma loucura, né? Porque, na verdade, a Bienal sempre... É um sucesso enorme. Tá? Eu conversei com a Cíntia ontem, Cíntia Fávila, que é a coordenadora da Bienal, né? Beijo para ela. Né? Eu acho que veio para ficar. Né? No mínimo, daqui para frente, nós teremos 2 bienais, a virtual e a presencial. Parece que isso vai ser irreversível, né? Aí é o lado bom dessa quarentena maluca que a gente está vivendo, em que a gente traz, então, algumas novidades. Uma das novidades é uma Bienal online, né? O Rodrigo está dizendo que tem um livro do Nelson Motta. Se o Rodrigo prometer que ele vai ler e vai fazer uma resenha de 40 páginas, a gente manda um livro do Nelsinho para você, viu, Rodrigão? Um beijo. Rodrigo, a minha modesta carreira de marketing diz o seguinte: nós temos que ter um encontro virtual, presencial a cada 2 anos, isso é fundamental. Mas a Bienal, ela tem que ser permanente. A virtual, ela tem que ser permanente. Você veja, faço de 50. Rodrigão, nós vamos cobrar essa pistola aí. A gente manda o livro para você, mas vamos cobrar. E não é copiar, não, é escrever. Não é copy and paste, cara. É o que você... são suas palavras. Eu acho que a Bienal devia ser... Ela tá reunindo 300 autores. Como eu digo, jamais compare a Bienal de São Paulo com a Feira de Frankfurt. Isso é absurdo. Porque Frankfurt começou no dia da invenção da imprensa, por um alemão. Então, acho que a gente precisa ir com calma. 300 autores de estilos completamente diferentes, de temáticas diferentes. Nós vemos hoje temáticas importantes, a temática LGBTQ+, PXO, nós vemos os autores ligados ao feminismo, nós vemos autores ligados ao negro, nós vemos os romancistas, nós vemos o poeta, vemos todo mundo. Isso aí é uma representação. É uma representação. Desculpa. Não, só comentar, essa questão da representação e da inclusão, hoje teve uma live sensacional com o pessoal da Fundação Dorina, para cegos. Certo. E 3 indivíduos, senhores lá, conversando sobre a questão do livro em braille, dos audiolivros, uma coisa muito... Eu acho que veio para ficar... Olha, eu tenho um grande amigo que, ao longo da vida, acabou perdendo a visão. O Andrezinho, hoje, ele tem todos os aplicativos em desktop, celular, ele consegue se comunicar em rede social e, hoje, virou um ouvidor. Ele está ouvindo os livros. Tá? A Dorina, que merece sempre que a gente a reverencie pelo trabalho que ela fez, e um trabalho que não visava ser eleita para coisa nenhuma. Isso eu faço questão sempre de dizer. Tá? Ela fez um trabalho em função dos cegos fundamental. Isso diz o que a Bienal está preocupada. Você falou agora tudo. É a representação. Entendeu? Isso é fundamental. Agora, Valdinho, colocar 300 escritores, ter sala para escritor novo, ter sala para bate-papo de mercado como o seu, e ainda num ano que para o marketing das editoras foi uma desgraça, conseguir que a empresa papeleira esteja lá, que as editoras que estão aí bravamente resistindo. Gente, pelo amor de Deus, entrem para comprar um livro que seja para dar de presente de Natal. Ajudem, porque senão nós não vamos ter mais editora nesse país.
Está muito difícil. Grandes cadeias de loja de livro aí fechando. Livraria Cultura, eu jamais pensei isso na minha vida. A estrutura desses caras. Então, por favor, entrem lá, adquiram o livro. Os preços em Bienal são sempre mais convidativos. Tá certo? E, por favor, vamos fazer esse movimento. Porque senão nós não aguentamos 2 anos. E a gente precisa, né, nós precisamos pensar nesse país, né, em termos do que é que a gente vai fazer, né, porque as coisas estão tão difíceis, né? Vamos mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de vacina? Olha, para ser rápido hoje, porque a gente tem que falar depois de Clarice Lispector, que é uma coisa. Eu já estou com meu braço e a minha bunda prontos para tomar uma agulhada. Se quiser dar no Bilal, eu também tomo, porque eu acho o seguinte, Claudinho, não é possível que os melhores pesquisadores do mundo, que os melhores professores do mundo, que os melhores presidentes da República do mundo, que não é o nosso caso, tenham se juntado para combater o Covid e a gente simplesmente vai dizer que não vai tomar. Nós temos um Instituto Butantan que começa a semana que vem a produzir uma vacina. Desculpa, se o Instituto Butantan assina algo, para mim, está acabado. Eu só queria alertar para uma coisa, sabe, assim, ontem eu acordei de manhã com a notícia de que um amigo perdeu a mãe. Esse mesmo amigo perdeu a irmã, né? São 2 pessoas na mesma família. Você passa o dia, né? O astral vai lá para as cucuias. Eu realmente ontem tive um dia péssimo, no sentido de que a gente vive com medo. Né? Um medo de que a pessoa que se aproxima da gente possa estar nos contaminando. Né? Eu vi uma entrevista da Beth Goulart, né, sobre a questão da doença. E uma pessoa assintomática visitou a dona Anissete, e foi ela, o filho e um dos netos contaminados. A gente não pode, né? Não pode, assim, porque não podemos perder ninguém. Né? Não é a dona Anissete, não é a Marieta Severo, não é o Marco Rica, que também está numa situação... Muito bom. Né? Nós não podemos perder ninguém. Agora, a pessoa não querer tomar vacina assim, com os argumentos... Eu tive a oportunidade de ver uma discussão sua com algumas pessoas aí sobre... Olha, eu acho que não vale a pena. O que essas pessoas precisam primeiro, então voltando, vamos para a Bienal do Livro, vamos ler, vamos conhecer e, pelo amor dos meus filhinhos, como alguém pode querer não tomar uma vacina? O problema não é essa pessoa, o problema, desculpa, mas eu tenho que falar isso, o problema não é essa pessoa não tomar e vir a morrer, porque um burro morrer limpa o mundo. O problema é uma pessoa não tomar e levar essa doença para dentro de casa para pessoas que estão lá quietinhas. Né? Nós estamos aí na boca, né? Morrer na praia. Né? Quer dizer, agora que eu estou... Meu sonho de consumo, um avião, e eu quero ir para a Inglaterra, eu quero ir para o México. O México vai tomar vacina. Vai. E a gente aqui nesse lero-lero que não tem ampola. Precisamos tomar vacina, precisamos apoiar. O jogo político vai acontecer, mas a gente precisa, acima de qualquer coisa, garantir a vida, né? Garantir a saúde das pessoas que nós amamos. A nossa saúde. Amar ao próximo como a ti mesmo. Falando em morte, você falou que queria falar de um rapaz aí que morreu. Como é que ele chama mesmo? Ah, meu Deus do céu, Paulo Rossi. Depois de 15 dias do Maradona, a gente perde Paulo Rossi. Ele teve uma carreira brilhante, foi um gênio da bola.
começa nos anos 70 a jogar, vai para a Juventus, lá na Itália. Depois se mete numa contravenção, que era o negócio do Totó lá na Itália. Vários jogadores se meteram nisso, eles combinavam resultados para ter lucro financeiro com o resultado dos jogos. Ele toma 3 anos de suspensão, mas aí a Confederação Italiana, perto da Copa de 82, não podia prescindir do talento do Paolo, acabou diminuindo a pena dele para 2 anos. Ele vai e o jeito dele de se desculpar com a seleção italiana, com o povo italiano e com o mundo, foi fazer a melhor temporada de seleção que ele fez, massacrou o Brasil por 3-2. Eu não vi esse jogo. 82 eu não vi, porque eu tava no Exército, Valdinho. É a única coisa que eu me lembro naquele dia de estar numa guarda com uma metralhadora Beretta, 40 balas, dentro de Pô, e só ouvindo ali, Brasil, gol! Paulo Rossi, gol! Eu falando, puta que pariu, quem marcou esse gol? Pô, foi 5 gols. E eu fui ver isso anos mais tarde. Ele volta ao futebol, obviamente, depois, nos últimos anos, com os outros times. E ele termina de jogar num time de Florença. Ele nasceu em Prato, que é do lado de Florença. Ele nasceu na Toscana e morreu na Toscana. O Paulo Rossi foi amigo do Zico, foi amigo de todo mundo. Pelé hoje deu uma entrevista muito triste por ter perdido Maradona, por ter perdido Paulo Rossi. Ele é um ídolo na Itália, a Itália chora hoje compulsivamente a perda desse cara, e a única coisa que eu digo é assim, ele terminou, olha que coisa, ele tinha uma vinícola, ele era até janeiro, fevereiro, março, quando ele se retirou, ele teve câncer de pulmão. Ele tinha uma vinícola na Itália que fazia, além dos vinhos, fazia azeites muito bons, né? Ele tem um bom reconhecimento disso. Eu acho que as bobagens que a gente faz e que não deve fazer, o tempo acabou mostrando para ele que não devia, as pessoas, mas isso passou, né? Ele foi um contraventor, mas isso passou. O que fica para a gente é que, como eu escrevi hoje num post de um cliente italiano meu, Paolo Rossi desenhou com os pés aquilo que vários artistas florentinos desenharam com as mãos. Ele foi perfeito. Grande jogador. Aliás, só um comentário sobre futebol. Aliás, a Itália, né, também chorou a morte do Maradona lá em Turim, não é? Turim, onde ele jogou, como é que é? Ele jogou em... caramba, me fugiu agora. Se alguém puder caramba, eu gosto do Brasil. Eu gosto assim, né, Rodrigo? Onde que o Maradona jogou? Foi Juventus? Não foi Juventus. Enfim, ele ficou 6 anos no time, até aquele negócio de descobrirem que ele estava consumindo cocaína, dando Ferrari de presente. Maradona foi usado pelo governo militar argentino, foi usado por essas amizades. Nápoles, obrigado, Denis. Beijo, meu amor, desculpe. Nápoles. Nápoles, ele ficou 6 anos no Nápoles e não tem jogador que tenha ultrapassado Maradona no Nápoles. Foi a melhor, e foi sacaneado na Copa de 94, era para ter pego o Brasil antes. Ele não tinha droga nenhuma, ele estava jogando pra cacete, porque ele disse que ia dar um campeonato para a Argentina e foi impedido disso. Ele deu aos 18 anos e não pôde, junto com o Careca. Sim, eles eram muito amigos. E ele não pôde fazer isso. Né? Infelizmente, o Paolo era chamado Il Bambino d'Oro, o menino de ouro na Itália, né? O Maradona, não sei se era aspirador de pó, não sei que caralho que puseram de nome. Mas ambos, assim... Olha, a piada é horrorosa, mas eu tenho uma amiga, Ana Papá, que virava para a menininha dela e falava assim, pega o Maradona para a mãe. E aí a menininha ia buscar um aspirador de pó, cara. A piada é horrorosa, mas se o Maradona tivesse aqui, ele estava morrendo de rir, porque ele, ao contrário do que se falava, ele era um cara do bem, ele era um cara formidável. Muito legal. Fã dos outros.
O Brengel, vamos partir para as nossas... Como é que chama? Você ia falar de cinema. Você me falou de um filme. Eu posso falar primeiro, rapidinho, de Clarice Lispector, antes da gente terminar com o cinema? Pode, claro. A Clarice, a vida, quando a vida não ajuda, né? Ela sempre foi muito depressiva, uma das mulheres mais lindas que eu me lembro na minha vida, né? E mais talentosas. Ela fez aniversário de nascimento ontem, né, no dia 9, e faz aniversário de morte hoje, 100 anos, a Ferraim, hoje. A Ferraim, que é aquela da nossa amiga Silvia Bittencourt, fez um evento em Heidelberg, na Alemanha, transmissão ao vivo, às 14 horas hoje. A própria Bienal do Livro fazendo uma série de homenagens a Clarice. Eu tenho que admitir para você que aos 17, 18 anos, Clarice tinha 3 anos da passagem dela, morreu em 77, eu fui ler A Paixão Segundo o GH. E odiei o livro. Odiei o livro. Por que não mata essa porra dessa barata logo de uma vez e me enche o saco? Claudinho, eu não estava preparado para ler aquilo. Eu não estava preparado para o mergulho no universo feminino. Eu fui ler A Paixão Segundo o GH pela segunda vez, 30 anos depois. E aí eu pude testar que Deus foi bom comigo. Tirou uma parcela mínima, bem pequena, da minha ignorância e adicionou sensibilidade na minha vida. Aí eu comecei a entender as intenções. Isso já não aconteceu com a Macabeia. A Macabeia, para mim, era muito explícita, né? Não aconteceu nos contos e não aconteceu nunca mais. A Paixão Segundo o GH me encheu o saco e hoje eu digo para você que está entre os 100 livros que eu mais gosto. Eu vou o seguinte, eu tenho uma paixão especial pela Hora da Estrela e por uma razão muito particular, né? A partir do show da Bethânia, né? A Hora da Estrela, com Naum Alves de Souza, etc. Então, você une duas pessoas, eu já tinha, né, já lia a Clarice, já tinha uma profunda admiração por ela, pela maneira como ela escreve, né? Mas em A Hora da Estrela, aí assim, o Caetano Veloso faz uma série de músicas, né? A própria Hora da Estrela do Caetano, que eu acho que ele consegue sintetizar maravilhosamente as ideias, né, do livro. Eu sou apaixonado pela Hora da Estrela. É um dos preferidos dos 3, 4 discos da Bethânia que eu prefiro, que eu sempre fico oscilando, né? Mas A Hora da Estrela é um deles, é um dos que eu mais gosto. Olha como essa obra reuniu Bethânia, reuniu Caetano. Foi o primeiro filme de Susana Amaral, aos 50 anos de idade, Susana que nos deixou há pouco tempo, que foi de peito aberto, era ela e Tezuka Yamazaki nos anos 80 fazendo cinema. A Tezuka com o Gaijin e tal. Mulheres, diretoras, o que não era. A Marcela Catarcho ganhou prêmio. Marcela Catarcho. Ganhou. E Marcela Catarcho agora, 30, 40 anos depois, com todo o tempo estampado, ela lança um outro filme, ela é uma atriz fantástica. Entendeu? Foi a época do Homem que Virou Suco, João Batista de Andrade. O início dos anos 80 no cinema brasileiro foi um negócio formidável. Depois ele só vai retomar 10 anos depois com a Carlota Joaquina. Os anos 80 teve o País dos Tenentes, que é um puta filme, obra do João Baldo Ribeiro, enfim. Eu quero só dizer que essa coisa de ler a Clarice, e às vezes atribuir nas redes sociais um monte de frases que não é dela, mas enfim. É que dá prestígio, né? É o tal negócio, as pessoas adoram falar que lê Clarice e ouvem Djavan. Horror. Eu bato uma aposta aqui, quem que sabe o que é
açaí, guardião, zoom de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Se você conseguir me resolver... Eu sei o que é, depois de 22 anos, eu fiz 18 cursos, 8 sessões de terapia e tomei 36 caixas de Lexotan, eu entendi o que era. Agora, se você me responder agora, Valdo Rezende vai na sua casa lhe dar um beijo na boca. Mas não vou mesmo. Eu, hein? Hein, Rosa? Eu, hein? Mas, nossa, se eu começar a viajar aqui, eu já estou lá no Nobreza do Djavan, que eu acho que é a música mais linda dele. Né? Nobreza. E uma das mais difíceis. Como é que chama Jorginho, beijo. Foi um rio que passou na minha vida. Quem é o cantor, o compositor lá, meu Deus do céu? Foi um rio que passou em minha vida e meu... O Martim da Vila. Não. Não foi? Não foi, porra? Não, é o... deixa pra lá. Daqui a pouco eu lembro. Foi um rio, foi um rio. Meu Deus do céu. Jair Rodrigues cantou. Não, Meu Deus do céu. Foi esse que... Paulinho da Viola? É isso? Paulinho da Viola. Rodrigo, obrigado. Paulinho da Viola. Foi para ele Ganhou o livro. Que o Djavan fez como é que chama? O Nobreza, que é um dos livros mais lindos sobre amizade que eu acho que existe. Certo? Éder entrou aí. Agora vamos para as dicas cinematográficas do Papo de Quinta. Começa você, que eu queria que você começasse. Bom, a minha dica de hoje, né, aliás, está bombando nas redes, o Teocracia em Vertigem. Eu acordei com esse maravilhoso vídeo, já comecei a ver no café da manhã e só parei quando terminou. Né? Aí mostra toda a trajetória de Jesus Cristo na visão crítica, absurdamente crítica, profundamente crítica do pessoal da Porta dos Fundos. Eu chamo a atenção para o filme ter sido feito com um cuidado extremo. É uma sucessão de pequenos monólogos, onde vão entrando as personagens e contando a participação, né, a história de Cristo, fazendo uma, como é que fala, uma relação com a atualidade muito legal, né? Todas aquelas personagens históricas que a gente conhece, e aí uma interpretação de texto estupenda, em que vai relacionar, né, a ação com aquilo que a gente viveu. O que foi o julgamento de Cristo, se não alguns julgamentos que nós tivemos recentemente aqui no país, né? O PowerPoint, a cena do PowerPoint na visão da história de Cristo, maravilhosa, né? E a gente tem uma crítica. Temos algumas participações muito interessantes. Eu quero destacar a participação da Tereza Cristina no final. Tem um número musical extraordinário em que a Tereza Cristina comparece lá, né, como uma das grandes participações. A minha dica, então, Teocracia em Vertigem. É óbvio que vão cair matando, né, porque, afinal de contas, o povo, né, temos que pensar que o povo escolheu Barrabás, caralho. O povo escolheu mandar o Cristo para a cruz. O povo se divertiu vendo o cara. Eu não me conformo com as pessoas gostarem da imagem de Cristo pregado na cruz. É sádico. Imagina uma porra de um prego furando a tua mão e ser pendurado lá. E as pessoas ficam lá, oh, meu Deus, vamos tirar o cara da cruz. Chega. O ano passado, a Porta dos Fundos fez um filme polêmico. Eu vou ser sincero, eu odiei o filme, acho que não dei uma risada. Mas, como eu sempre digo, entendendo a liberdade de expressão como algo fundamental, ele que passe.
né? Eu só achei que tomar uma bomba de coquetel Molotov na produtora em função daquilo é um ato criminoso, né? Quando a gente não quer assistir algo, a gente não assiste, e está acabado. Eu não gostei do filme do Porta dos Fundos no ano passado, eu disse isso, comentei, postei, não tenho porquê. Apesar de gostar muito deles como criativos, e vou assistir Teocracia, como é que é Teocracia em Vertigem, que pega o filme da Petra Costa, né? Democracia em Vertigem, eu vou assistir, eu ainda não assisti. Eu não vou ficar aqui dando spoiler, não, mas a Petra aparece. Ela é uma das aparece para todo mundo. Eu quero, humildemente, falar de um filme chamado Mank, M-A-N-K, Mankiewicz, que foi o autor original do roteiro, né, do Cidadão Kane, de Orson Welles. Eu sou louco por Orson Welles, eu não conhecia essa história, Valdir. Ele ganhou um Oscar, ele ganhou, o Orson e o Mank dividiram o Oscar em função de Cidadão Kane, que era a vida do Hearst, que era um grande dono dos jornais, e, na verdade, o Orson convida o Mank para fazer o roteiro, não só porque o Mankiewicz era um grande roteirista, mas porque ele privava da intimidade, né, do dono do jornal, né, do Hearst. Marcinha, boa noite, beijo grande, obrigado por estar aqui, sempre com a gente. Eu estou com um cenário novo hoje, até agora, Valdir, você não falou nada. Eu comprei isso aqui a R$19,90 aqui perto e custou 100 pau para o cara instalar. Foi um puta negocião para deixar o nosso programa mais bonito, né? Ela dura 13 meses, segundo o que está escrito em chinês. Então, é o seguinte, eu sou doido por Orson Welles. Oi? Não, você vai voltar ao filme, tá? Eu quero saber onde eu vejo. Desculpa, Netflix. O Mank está lá. Foi, inclusive, Newton Speb, nesse domingo. Nesse domingo, citou o filme na live que o Newton fez. Aproveitar para agradecer o Newton aí. Ele, como funcionário da ONU, precisou fazer uma série de coisas para poder falar com a gente, conseguiu. Agradecer o pessoal todo dele lá por ter permitido que ele estivesse aqui com a gente. Foi uma grande honra. O Orson Welles... Vamos fazer uma coisa, um dia vamos falar só de Orson Welles, porque é meio longo o que eu tenho para falar. Eu só vou dizer um negócio, um cara aos 24 anos de idade, 22 anos de idade, já ser uma referência no cinema, na rádio, na televisão norte-americana, foi um negócio formidável. Então, por favor, Mank, M-A-N-K, por favor, resistam aos meia hora, 40 minutos iniciais do filme. Tá? É a única coisa que eu vou falar. Resistam a isso, que depois vocês vão começar a ligar as coisas e o filme se torna... Ele ganha uma narrativa muito, muito interessante, inclusive para quem... Veja bem, você conhecendo a obra do Orson Welles ou não, o filme ele é independente, ele vai te contar uma história fechada, porque às vezes as pessoas falam, não vou ler isso porque eu não li aquilo, não vou assistir isso porque eu não assisti aquilo. Não tem nada a ver, pode assistir, porque é um negócio muito legal. Escuta, eu queria te perguntar, a gente tem tempo ainda? Temos ainda alguns minutos. Temos. Eu vou contar um negócio para vocês que estão aí, porque vocês acham que é tudo muito bonito na vida. O Valdo teve uma semana, um pouquinho mais, para ler 3 livros, pensar nesses 3 livros, para poder chegar agora, domingo. Vocês acham que a gente fica aqui coçando o sábado, né? Para chegar no domingo e fazer papel bonito. Não tem nada disso. O Valdo teve uma semana, né, Valdinho? Acho que 10 dias, para ler 3 livros, fazer uma leitura crítica disso, armar o roteiro de uma conversa de 1 hora com 2 caras fantásticos, que tem um outro cara fantástico mediano,
porque você não bota dois caras fantásticos conversando sem um cara fantástico para mediar. Desculpa a falta de modéstia, mas foda-se, é isso mesmo. Então, perceba o que é a gente se preparar para 1 hora de live. Papo de quinta é um papo solto. Mas, por exemplo, vai entrevistar alguém, tem roteiro. Então, você faz roteiro, você contata a pessoa, você faz post, você divulga, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. E eu vou ser sincero, o Valdinho sabe disso, mas dividir com vocês. A gente está levando esse programa porque é um programa contra a ignorância. Nós estamos levando esse programa para levar conteúdo para as pessoas. Nós estamos levando esse programa para ganhar conteúdo. Porque se você se contenta com aquilo que você sabe, você não sabe nada. O conhecimento não é um lugar que você chega. O conhecimento é um caminho. Por isso que a gente tem um trem, para que a gente possa caminhar sempre mais longe. Eu desejo a você, Valdinho, eu tenho certeza que você vai brilhar. O assunto é teu, a música é uma das tuas praias talvez mais queridas. Você está do lado de 2K, enfim, torcendo aqui e dizer para as pessoas, aí, por favor, avisem os outros, o Trem das Lives domingo não será no canal do Trem das Lives. Tá? Nós vamos começar a avisar isso. Nós queremos que você entre na Bienal e assista o papo que o Valdo vai ter com o JB e com o Nelson Mota. Esse será o conteúdo do Trem das Lives desse domingo às 12 horas. Então você que passa a noite inteira acordado, se embebedando, entendeu? Azarando pessoas pelo WhatsApp, vai dormir às 5 horas da manhã, meio-dia. Mesmo que você esteja fedendo a ontem, não tenha escovado os dentes, você liga lá é www, como é que é o nome? Bienal Virtual do Livro. Bienalvirtualsp.org.br. Vai lá no Papo de Mercado, JB Medeiros, Nelson Mota e Valdo Rezende. Aí você vai escovar os dentes. Você fica olhando aqui, escova os dentes aqui. Porque se você não conseguir fazer as duas coisas, chame o SAMU. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Brenga. Vai ser então meio-dia. Quem já tiver em hora de almoço, almoça conosco. Eu vou repetir, nós vamos o papo, né, sobre jornalismo musical, talvez sobre Belchior, sobre o Raul Seixas e o Nelson Mota, que é uma referência aí, todos nós estamos habituados a ver a coluna do Nelson Mota, tanto no Jornal Globo, quanto na TV Globo, no Jornal da Globo, toda sexta-feira é uma coluna imperdível. Eu gosto muito, né, vai ser para mim é uma honra, né? Uma honra estar conversando com esses dois indivíduos. Eu agradeço esse convite, chegou até mim ver a Cíntia Fávila, que foi nossa aluna, foi colega de vocês aí, alguns alunos que estão aqui, a Daniela Paulinho está aí, saudade da Daniela, né? Márcia, o Rodrigo, né? Todo esse pessoal, Alexandre, que passou por aí. No domingo é isso, né? Nesse domingo nós estaremos aqui a Via Bienal, mas no outro domingo nós voltaremos às 6 horas no Trem das Lives. Contamos com a presença de todos vocês, né? Esperamos que vocês nos sigam no Instagram, no Twitter, né? O Brenga está dando um show de conhecimento lá com os amigos dele, os amigos chinos, os amigos da Alemanha, amigos dos Estados Unidos, da ONU. É uma coisa maravilhosa que a gente está tendo aí a oportunidade de transmitir coisas legais para vocês todos que estão nos prestigiando. Brenga, vamos embora, que está na hora? Vamos que eu preciso beber. Beba com o quê? Beba com o jeito que você quiser. Você está em casa. Esse tal de moderação apareceu aqui um dia.
Mas eu botei para correr, Valdinho, cara chato. Uma última coisa, Deus te abençoe, sucesso no domingo. Vamos estar ligadão em você. E eu vou pedir para as pessoas o seguinte: você falou um negócio fundamental. Agora que a gente está na reta final, a gente não pode desistir. Por favor, a vida vale tudo. A vida vale tudo, é um presente de Deus. Vamos nos preservar. Vamos nos preservar. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe. Gente, eu acho, né, isso Brengel, é extraordinário. Nós não podemos, né? Eu acho assim, uma coisa é você morrer no meio de uma pandemia, onde não se sabe nem. Agora a vacina está aí, é só a gente tomar cuidado e vamos aguentar mais uns meses, 2 meses, 3 que sejam, né? Mas vamos aguentar e vamos cuidar das pessoas próximas da gente, cuidar uns dos outros. Boa noite, até domingo via Bienal, eu estou aqui na Bienal Virtual, né, Brengel? E depois, na semana que vem, nós voltamos, Brengel e eu estamos aqui no Papo de Quinta e no Trem das Lives aos domingos, 18 horas. Boa noite, pessoal, obrigado a todos, boa noite, beijo, Brengel, beijos, vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite, pessoal.